Hey, it's me again, and this time I'm here to talk about difficulties in Portuguese and difficulties in English. Which of these languages is harder to learn? If you like this video, please don't forget to give me a thumbs up or share it with your friends, alright? Vocês sabem que no português nós precisamos conjugar um verbo de acordo com as 6 pessoas. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Certo, um estrangeiro que venha para o Brasil não vai precisar aprender vós, porque as pessoas não usam isso aqui. Mas de qualquer forma, existe e nós temos que saber. Variações de verbos também tem outro problema. Elas têm que variar de acordo com a quantidade, singular ou plural, e de acordo com o gênero, feminino ou masculino. Para começar, eu vou usar o verbo beber como exemplo. Eu vou ler todas as conjugações possíveis do verbo beber no português. I have to put my glasses on. I don't want them to see me crying. Alright. Presente do indicativo. Bebo, bebes, bebe, bebemos, bebeis, bebem. Pretérito perfeito do indicativo. Bebi, bebeste, bebeu, bebemos, bebestes, beberam. Pretérito imperfeito do indicativo. Bebia, bebias, bebia, bebíamos, bebíeis, bebiam. Pretérito mais que perfeito do indicativo. Esse está desaparecendo. Eu bebera, tu beberas, ele bebera, nós beberamos, vós beberes, eles beberam. Futuro do presente do indicativo. Beberei, beberás, beberá, beberemos, bebereis, beberão. Futuro do pretérito do indicativo. Beberia, beberias, beberia, beberíamos, beberias, beberiam. Algumas conjugações não precisa dizer porque são reciclagem de outras. Se a gente for para a conjugação pronominal do verbo beber, presente do indicativo, eu bebo, tu bébilo. Desisto. É demais pra mim. Now let's talk about the verb drink. Prepare yourself. Infinitive. To drink. Basic form. Drink. Initiate. Drinks. Past. Drank. Past participle. Drunk. Present participle. Drinking. That's it. Certo. No inglês, para conjugar, nós precisamos de verbos auxiliares, verbos modais. Mas no português também. Eu tinha bebido. Isso é um verbo auxiliar no português. Eu vou beber. Isso é um verbo auxiliar no português, então não é desculpa. O inglês tem bem menos conjugações. Fora que quando nós vamos do indicativo para o subjuntivo, as conjugações são as mesmas, apenas utilizadas de forma diferente. Em conjugação, 1000 pontos para português, 0 para o inglês. Português é muito mais difícil. Pronúncia, pronunciation. Muita gente diz que a pronúncia do inglês é muito difícil. Isso porque a gente nasceu no Brasil. Se a gente tivesse nascido lá, a pronúncia do inglês seria natural pra gente e o português seria difícil. Então vamos falar dessas línguas não como língua mãe, mas como língua aprendida por estrangeiros. No inglês, as pessoas são livres para pronunciar as vogais como bem entenderem. Por exemplo, a palavra man, vocês sabem, significa homem. Eu já ouvi essa palavra sendo pronunciada como man. Man, 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 man e outras formas. House, hose, house, house. A questão não é sotaque, porque sotaques nós temos vários em português e temos vários em inglês também. O português tem uma dificuldade que é a pronúncia de letras abertas e fechadas. Por exemplo, seu céu. Meu mel. Meu e seu são pronomes. Mel e céu são substantivos. Para falantes nativos do português isso é muito simples, mas para quem está aprendendo é quase impossível perceber a diferença entre e, o, a. E quando nós vamos para os sons nasais, in, isso se torna muito mais difícil. Então nós temos essas vogais, ba, be, bi, bo, bu. Nós temos b, b, bo. E nós também temos bam, bem, bim, bom, bum. Todas essas são vogais simples. Quando nós vamos para ditongos e tritongos, essas vogais se unem, tornando o português muito mais difícil. O som de ão, oin, é muito complicado para estrangeiros. É dito que no inglês existem 17 vogais. Só que grande parte dessas vogais, na verdade, são 2 sons conjuntos. Por exemplo, a vogal A, a primeira letra do alfabeto. A não é apenas um som de vogal, são 2. No português, E, I, A.
O problema é que no português, apenas vogais puras nós temos 13. Se nós contarmos com os ditongos e tritongos, esse número vai ficar bem maior. Então, os brasileiros vêm dizer, não, mas no inglês existe o som do TH. Think, that. É muito difícil aprender. Na verdade, não é só saber colocar a língua na posição correta, assim como as letras do português também. E dizem também, a letra R do inglês é muito difícil, o som de right, world. Certo, mas a letra R, para eles, também é muito difícil. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. 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 É quase impossível para mim dizer isso. Algumas vogais o inglês tem que não existem no português. Por exemplo, A, I, E. University. No, university. University. Questão de pronúncia, eu considero que português e inglês estão empatados. O português tem suas dificuldades, o inglês tem as deles. Gênero. Essa parte chega a me irritar. Porque os brasileiros dizem que inglês é mais difícil porque eles têm 3 gêneros: masculino, feminino e neutro. Português é que é difícil. O que em um celular me diz que isso aqui é masculino? Por que capa é feminino? Não faz sentido. Cadeira é feminino, mas sofá é masculino. Eu não vejo nenhum pênis e nenhuma vagina neles. No inglês, masculino, pênis, feminino, vagina. Acabou. Ah, não, mas animal é neutro. Não, se você não conhece o animal vai ser it. Mas se eu conheço que o nome daquela gata é Daniela, eu sei que tem uma vagina. É she. Não tem dúvida quanto a isso. Algumas vezes eles se referem a barcos como she e a outros objetos como he ou she, não importa. Mas isso é porque eles personalizam. O barco é uma mulher. Você pode prestar atenção que barcos normalmente têm nomes de mulheres. Helena, Charity. Então, quando eles têm esses nomes, vai ser considerado uma mulher. Então, nisso, português é muito, mas muito mais complicado. Número. Certo, nessa daqui o inglês ganha disparado. Para você dizer singular e plural no inglês é bem mais complicado, porque singular varia muito dependendo se você está falando de uma substância, de um conceito ou de uma unidade. Então aqui eu posso dizer que eu uso computador ou que eu uso computadores, tanto faz. No inglês, você tem que dizer I use a computer ou o geral, I use computers. Porque computer não é uma substância. Não é uma coisa que você não conta. São unidades. Então, ou você diz a computer, ou você diz 2, computers. Então, no português, nós não seguimos tanta regra. Ah, eu tô com tanto gás hoje. Ah, eu tô com gases. Existe uma forma correta e uma errada, mas no português nós não nos importamos. Por exemplo, eu uso calça. Eu só uso uma perna? Não, o correto seria calças. Eu uso calças. No inglês é a mesma coisa, são 2 pernas, então são calças. Pants. No português nós esquecemos dessa regra. Eu uso calça jeans. No inglês temos que prestar muito mais atenção no número. Inglês ganha disparado nesse quesito. Vocabulário. Ah não, vocabulário, português é mais difícil, porque quando eu vou no dicionário procurar uma palavra em inglês, tem várias definições. O inglês é considerado o idioma com maior vocabulário do mundo, porque quase todas as palavras técnicas criadas hoje são em inglês. Então, eu já vi que o inglês tem por volta de 4 milhões de palavras e que o português tem 2 milhões. Eu não sei se esses números são precisos, mas com certeza o inglês tem mais palavras do que o português. No português nós temos palavras que não existem no inglês, e no inglês eles têm palavras que nós não temos no português. O inglês ganha em vocabulário. Então, qual é a minha conclusão? Minha conclusão pessoal é de que inglês é muito, mas muito mais fácil do que português. Mesmo que existam coisas mais complicadas no inglês, por exemplo,
Inglês não é uma língua fonética. No português, BA é ba. No inglês, BA, bay, ba, ba. Pode ser muita coisa diferente. Vai depender do sotaque, vai depender da palavra. Então, o inglês não é falado como se escreve, certo? Só que o que dificulta você falar um idioma, você ser compreendido e você compreender a outra pessoa, não é bem isso. É a expressão. E para nós nos expressarmos em português, nós precisamos saber de muitas conjugações diferentes. Se eu quero falar do futuro, do passado, do presente, do futuro hipotético, não vai acontecer. Mas se acontecesse, eu faria aquilo. Nós temos que usar formas, variações dos verbos em um número muito, mas muito maior do que no inglês. No inglês nós temos apenas 6 conjugações para os verbos e nós apenas reutilizamos essas conjugações em situações diferentes. Minha conclusão é essa. Devido à dificuldade de nós nos expressarmos em português, através de conjugações, o português se torna muito mais difícil que a língua inglesa. Então, se você concorda comigo ou discorda, escreva nos comentários. Não esqueça, curta esse vídeo se você gostar e compartilhe com seus amigos. Só assim eu posso continuar ajudando pessoas a compreender as diferenças entre português e inglês e a aprender a pensar em inglês, esquecendo traduções que complicam muito a nossa vida e enfatizando na lógica. Bye!